com o seguinte tema, livro de Daniel, capítulo 3, vamos trazer a idolatria do sistema politizado. Como base bíblica, vamos ler os versículos primeiro. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Aleluia. Vamos ficar a leitura por aqui, mas vamos trazer a palavra como um todo no capítulo de número 3. E não podemos deixar de citar o capítulo 2, alguns versículos também. Por quê? Porque aqui se trata da estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. Vamos nos deter na estátua de ouro, aleluia, que o rei Nabucodonosor mandou construir para que todo mundo adorasse. Lá no capítulo de número 2, diz a palavra do Senhor de Daniel, que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele não quis dizer o sonho e também queria que os seus videntes, os seus profetas, os seus magos, lhes dissesse o que ele havia sonhado, como também lhes desse a tradução, ou seja, a sua interpretação do que seria aquele sonho. Ninguém pôde dar a interpretação e muito menos revelar o sonho que o rei Nabucodonosor tivera. Aí então o rei decide matar todos os videntes, mandou matar todos aqueles profetas, mandou matar todos aqueles que tinham lá a responsabilidade espiritual no reino de Nabucodonosor na Babilônia. Surge então Daniel, fala lá com o moço de Nabucodonosor, chamado Arioque, e ele vai e interpreta o sonho de Nabucodonosor, e ali Nabucodonosor, ele se incha, ele fica soberbo, ele fica exaltado, ele começa a idolatrar-se a si mesmo, um marxista, podemos assim dizer. E nós queremos trazer aqui a idolatria do sistema politizado. Nós devemos lembrar que o livro de Daniel, ele é um livro simbólico, é um livro alegórico, profético e fala muito em tipologia. E aqui o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho da estátua com cabeça de ouro, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. O que significa dizer que a cabeça de ouro não era outra coisa senão um império babilônico que durou do ano 606 até o ano 539 a.C., mais ou menos 67 anos de duração. E eles foram vencidos pelo Medo-Persa, que é o peito e os braços de prata, no ano 539 e foi até o ano 331 a.C., cerca de 208 anos o reinado Medo-Persa, sendo eles subjugados pelos gregos, que é o ventre de bronze. No ano 331 ao ano 168 a.C., cerca de 163 anos a duração do governo grego, e eles foram subjugados pelos romanos, que é as pernas de ferro, 168 anos antes de Cristo, e como grande exército, ele durou até cerca de 400 anos depois de Cristo, como um grande exército, um grande império.
sendo e dizendo-se aqui de passagem que o Império Romano ele não conseguiu mais subjugar a humanidade na sua época e ele passa agora a migrar para a religiosidade, se transformando aí no século III depois de Cristo, na Igreja Católica Apostólica Romana. Aleluia! Esse é o grande Império Romano, ele migrou para a religiosidade, não podia vencer os cristãos, se adaptou, se tornou então religião. E nós sabemos que esse Império Romano, segundo a própria palavra de Deus, é só você ler o livro do Apocalipse, capítulo 13, e você vai ver aí o ressurgimento desse grande Império Romano. E mais ele, mais 10 nações irão aí governar sobre toda a terra. Nós vamos ver ainda isso aí na tribulação e grande tribulação. Nós podemos ver aqui que se manifesta em Nabucodonosor a tipologia do anticristo. Primeiro, ele queria ser adorado. O anticristo vai vir e vai querer ser adorado. Segundo, Nabucodonosor queria que se encurvasse a ele. O anticristo irá querer também que se encurvem a ele, a imagem da besta. E em terceiro, o Nabucodonosor queria que aderissem àquele sistema todo, uma única religião, uma única política, um único partido, o que também o anticristo vai fazer também na face da terra. Vai querer ser adorado, querer que se encurve a ele, que venham aderir ao sistema que ele vier implementar. O único líder em todo o mundo, uma única religião, uma única moeda, e assim por diante. E lá no versículo 1 do capítulo 13 de Daniel, uma estátua com cerca de 27 metros de altura, considerando o côvado 0,45 centímetro, que era o côvado dessa época. Uns dizem 66, outros 45, considerando o côvado medido na época, que é a medida da ponta do dedo ao cotovelo. A estátua de Nabucodonosor tinha 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. Nós podemos ver aí toda a soberba de Nabucodonosor e toda a idolatria na pessoa de Nabucodonosor, aleluia, tipificando também a figura do anticristo. Já vamos ver mais detalhes aqui. E nós podemos ver que esse Nabucodonosor, assim como o anticristo, ele atinge toda a camada social daquela época, quando está ali no versículo 2 dizendo: mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, e ali você vai vendo todas as camadas superiores, todos aqueles que são formadores de opiniões, todos aqueles que estão no comando, todos aqueles que são líderes, juntos para adorar então a imagem de Nabucodonosor e dizendo do anticristo a imagem da besta. E aí nós vamos ver o poder desse rei de cima para baixo, dando ele o exemplo, dando às camadas superiores, podemos assim dizer, o exemplo. Todas as outras camadas sociais irão seguir. Lá no versículo de número 3, nós vamos ver que aquele povo prontamente aceitou a ordem e a orientação. Olha só quem recebeu a ordem e quem entrou na onda de Nabucodonosor. Nós vamos ver aqui os sátrapas, que eram os ministros, né? Os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados. Isso aqui tudo é política, tudo isso aqui é politizado, um sistema politizado como um todo, indo na onda de Nabucodonosor, aceitando as suas diretrizes. Os conselheiros, podemos até entender que eram os parlamentares, e todos os oficiais da província, o seu exército, para que viesse a consagração da estátua. Nós vamos ver as camadas sociais seguindo a imagem da besta. E lá no versículo de número 4, a Bíblia registra: então o arauto
apregoava em alta voz. Quando olhamos aqui a figura do arauto, apregando em alta voz, que todos deveriam se dobrar, se encurvar, dobrar os seus joelhos diante da estátua de Nabucodonosor, nós vamos ver aqui na figura do arauto uma tipologia do falso profeta que surgirá, apontando para o líder mundial. O arauto anunciava, o arauto bradava, o arauto dizia: encurvem-se, dobrem-se, se rendam, adorem a imagem. E o arauto ainda dizia: os povos, as nações, todas as línguas. Quando nós olhamos aqui no versículo número 4, nós podemos confrontar categoricamente com o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 17 e 18, que diz: para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, o seu número é 666. Lá no versículo 15, ainda do capítulo 13 de Apocalipse, diz: foi-lhe concedido também que desse fôlego a imagem da besta, aqui a figura do arauto, a imagem da besta, para que falasse a figura do arauto e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Pronto, está aí, aleluia, a figura de Nabucodonosor apontando para a figura do anticristo. Oh, aleluia! Isso podemos dizer que passa por uma grande ideologia política dentro de um sistema que irá dominar em grande tribulação e tribulação, quando então haverá uma falsa paz, o domínio do anticristo. O rei Nabucodonosor aponta para a figura do anticristo. Lá no versículo de número 5 de 3 de Daniel, diz a palavra do Senhor: quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E eu fui dar uma olhada no significado e nos sons que produziam cada um desses instrumentos, e eu posso dizer que eu fiquei assustado no que representa cada um desses instrumentos. Por exemplo, ao som da trombeta, primeiro, a falsa trombeta, a falsa verdade. Aleluia! O primeiro instrumento é a trombeta. Significa que o anticristo vem imitar a Cristo, mas ele não é. Aleluia! Podemos também falar do pífaro. É uma flauta de timbre muito intenso, significa que será intensa a voz do anticristo, a voz do arauto. Também podemos ver que a harpa, o terceiro instrumento, tem a aparência de santidade, é agradável, tudo isso acontecerá, aleluia, ante ao surgimento do anticristo. Também a cítara, que é um instrumento folclórico e atinge todas as tradições. Temos também o saltério, que era usado em mosteiro, aponta para a religião, a religiosidade. E a gaita de foles continua. A gaita de foles é um instrumento de uma única nota e ela toca mecanicamente. Você sopra e ela emite o som de uma nota só, mecanicamente. E toda sorte de música. Nós podemos entender que o inimigo da nossa vida, Lúcifer, Satanás, ele era o anjo, como diz em Ezequiel 28, verso 12 e 13, era o responsável pelo louvor. Então ele tem os seus instrumentos musicais, ele tem como manipular através da música, e nós estamos vendo aí uma gama de ritmos inumeráveis que atingem, aleluia, Jesus, as mais diversas camadas sociais, iludindo e distraindo-as e levando-as para o inferno.
nós podemos ver aqui 7 instrumentos, aleluia, o que significa dizer que ele vai investir tudo com toda a sua força para ser adorado. Quando nós olhamos aqui essa situação, nós podemos ver a permissividade de Deus, aleluia, e podemos formular aqui a seguinte frase: imitando a trombeta com intensidade, em meio à aparência de santo, atingirá as tradições, a religiosidade como um todo, mecanicamente até sobrepujar, aleluia, e nós podemos entender, segundo a permissividade de Deus, que ele vem, lá em Apocalipse capítulo 6, verso 2, diz a Bíblia: olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Arco, alianças, acordos políticos. Cuidado com a política, meu irmão, não serve para cristão. E ele vem também com a coroa. Quem traz a coroa, ele reina. Não reina porque quer, reina porque Deus permite. E se Deus dá a coroa para o anticristo, ele vem vencendo sim, e vem enganando muita gente, para que o mundo se curve a ele. Será terrível, será em 2 grandes fases. A primeira fase, uma falsa paz, porque ele vem no cavalo branco, parecendo ser o Cristo, aleluia. E num segundo momento, na segunda fase, a grande tribulação, onde é inaugurada a tribulação com a assinatura de Israel, aleluia, com o anticristo. E a grande tribulação inaugura quando Israel rompe o acordo com o anticristo. Fique atento. Nós podemos ver em todo o capítulo 3, que são 4 vezes que tocam os instrumentos. Quando nós olhamos os instrumentos sendo tocados 4 vezes, aleluia, no versículo 5, no versículo 7, no versículo 10, no versículo 15, nós podemos entender que 4 tipifica o evangelho, e os instrumentos tocados tipificam o combate aos 4 evangelhos, que é o padrão de conduta para a igreja cristã, para desacreditar a Bíblia, para desacreditar o Evangelho, para suprimir a palavra, para não falar a palavra, para não pregar a palavra, aleluia, as palavras de Jesus. E nós podemos ver hoje, nos nossos dias, já o espírito do anticristo querendo dominar. Existem programas que são 1 hora de duração, e somente 5 minutos para se pregar a palavra. É louvor, louvor, abraços, dedicações, mas e a palavra de Deus que deve ser pregada aonde está? Deveria ser ao contrário, deveria ser 5 minutos de louvor e os outros 55 minutos de palavra. O povo precisa da Bíblia, da palavra de Deus. No capítulo 3 de Daniel, versículo 12 e 13, você pode ler na sua Bíblia. Começa então a perseguição aos cristãos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, tipificando os cristãos da nossa época, que serão perseguidos pelo anticristo, porque não adoraram a sua imagem, porque não aceitaram o seu sinal, serão mortos, decapitados, aleluia. Lá no versículo 14, a fornalha, aleluia. E o próprio Nabucodonosor diz: quem é Deus para livrar das minhas mãos? Um tipo de anticristo. Diga-se de passagem, já falei, Apocalipse 6, verso 2, ele vem com uma coroa para reinar. Ele não vem para brincar, ele vem para matar muito cristão, aleluia. Lá no versículo de número 16 e 18, do 16 ao 18 de Daniel, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abdenego respondendo o verdadeiro sentimento cristão. Primeiro, não te responderemos nada. Aleluia. Um segundo sentimento do cristão: Deus nos livrará das tuas mãos.
mesmo que morrendo ou não. Um terceiro sentimento cristão: mesmo que morramos, não vamos negar a Cristo. Essa é a realidade. Nós estamos vendo aí um cenário pronto para o domínio do anticristo. A igreja, na sua maioria, está brincando, e nós precisamos, de uma maneira ou de outra, despertar esse povo. Todas as coisas estão contribuindo. O nome de Jesus vai ser glorificado pela sua palavra, que diz: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Essa é a palavra que temos aqui nessa noite. A idolatria do sistema politizado, a exemplo de Nabucodonosor, lá em Daniel 3, construindo a estátua para ser idolatrado, o anticristo também surgirá. E quem não aceitar a marca, quem não aceitar idolatrar o anticristo, certamente vai morrer. Nessa época em que o anticristo estiver dominando, provavelmente a igreja já terá sido arrebatada. Aleluia! Diga-se de passagem, o Senhor Jesus está voltando. A Bíblia está recheada de símbolos, de alegorias, de palavras proféticas, aleluia, e tipologia, para que ninguém escape. Aleluia! Para que ninguém escape de ser avisado nessa última hora. Receba essa palavra em nome de Jesus.